O pastor Welton Mendes, ele vai usar aqui um tempo para falar conosco a respeito de prevenção, segurança. Ele é um professor de faculdade e ele é apto para nos ensinar nessa área. E isso está dentro da igreja, nas famílias, né? Todo lugar, nas empresas, se prevenir no natural e no espiritual, né? Vamos ouvi-lo? Isso é bem aproveitoso. Bom dia com Jesus. É uma alegria para nós. Eu gostaria de fazer uso da Escritura oficial do encontro, São Mateus 25. Ontem o pastor Edmilson pediu que a gente falasse alguma coisa sobre isso, né? E aqui tem pessoas que talvez sejam até mais apto do que eu, né? Viu aí o irmão José Irã, é técnico em segurança do trabalho. É, irmão José Irã? Tem ali o Flávio, cadê o Flávio também? Também é técnico em segurança do trabalho, deve ter mais por aí. Tem pessoas entendidas aí e eles sabem que a prevenção ela é muito importante em todos os aspectos, né? E poderiam dar grandes ensinamentos. Deixa eu vigiar a hora aqui, né? Então, São Mateus 25, nós encontramos isto aqui, ó. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então o assunto nos fala sobre a prudência, né? Prudência. Como nós devemos ser prudentes. E o reino dos céus é semelhante a esse assunto de prudência. Agora, se nós fôssemos estender, né, o reino do céu está dentro de você. Então, prevenção, né? O pastor Edmilson perguntou, você ensina o quê? Sobre o quê? É sobre o principal assunto, né? Prevenção de acidentes e de doenças, né? Nós dizemos prevenção de acidentes e doenças ocupacionais ou do trabalho, nas empresas. Mas esses dias o pessoal da instituição me pediu um projeto para um trabalho de responsabilidade social para fazer na cidade, né? Então eu apresentei para eles que a prevenção, o assunto, né, o tema prevenção, começa em casa. Ela deve começar em casa. Inclusive, estudos apontam que acidentes domésticos ainda são a principal causa de morte de criança até os 9 anos. Principal causa de morte de crianças até 9 anos são acidentes domésticos. Como nós vimos caso, a mãe está limpando a casa, de repente, acha a criança afogada no balde d'água. É um descuido apenas, é um instante só.
e o sinistro, né, como nós chamamos, acontece. E o prejuízo é grande. Então, se prevenir, se precaver, né? Prevenção é o ato de antecipar as consequências de uma ação, no intuito de prevenir seu resultado, corrigindo-o e direcionando-o por segurança. Antecipar. Tudo que você vai fazer, você poder pensar, observar e pensar o que pode acontecer se eu fizer isto, se eu deixar isto desta maneira, né? É uma coisa bem simples, mas ainda acontece, né? As donas de casa, né? Deixa às vezes a panela no fogão com o cabo virado para fora, onde tem criança. Mesmo onde não tem criança, não deveria. Quantos casos nós vimos, a criança vai lá e vira a panela de leite em cima dele, a panela de água quente, e aquilo traz grandes danos, né? Às vezes aquela confiança, a questão de é rapidinho, é só um instante. E o tempo te engana e a coisa acontece. E outro dia eu estava dizendo à nossa congregação lá em Colinas, que nós como crentes, como cristãos, como povo zeloso de boas obras, como diz a Bíblia, nós temos por obrigação, dever, de ser o povo mais ético da face da terra, o povo mais educado, o povo mais limpo, porque nós poderíamos falar sobre a higiene na prevenção de doenças, né? Então temos obrigação. O irmão Brana disse que nosso espírito é limpo. Se o nosso espírito é limpo, nosso corpo tem que ser limpo, né? Então temos o dever de ser limpos, educados. Então até mencionei um encontro que nós tivemos em São Paulo, 2005, num estádio grande. Não sei quantas mil pessoas, né? E quando terminou a primeira reunião, a primeira noite, os zeladores, né, o pessoal da limpeza do estádio foi para limpar, né? E eles ficaram surpresos, surpreendidos, e foram perguntar ao pastor Adil, o que se faz com esse povo? Que numa multidão daquela, eles não acharam papel de balinha, não acharam chiclete, estava tudo limpo, do jeito que o povo entrou, saiu, ficou limpo. Isso é prevenção. O governo está pelejando com o mundo, pelejando com o mundo. As latinhas cheias d'água, copo. Mas nós, como crentes, temos a obrigação de atuar nessa área da prevenção. Quando você coloca o lixo no lixo, você está prevenindo um acidente. Você está prevenindo o risco de contaminação, né? Doenças. São coisas que não vão impedir nosso arrebatamento. Eu coloquei aqui, tem muitas coisas que elas não são espirituais, não são pecado, mas que elas podem produzir tribulação. Depois, por um descuidozinho apenas,
vai estar lá num quarto de hospital, sofrendo, e às vezes está reclamando do SUS, reclamando do governo. Cuidado com a saúde. Saímos comendo de tudo que se oferece, né? De tudo que se oferece. E come tudo quanto é lixo, né? É lixo mesmo. Sai comendo tudo quanto é salsicha, pizza e tudo, enfim, e maionese, margarina, e vai indo, e taca Coca-Cola em cima. Aí depois o estômago dissolve lá, vira gastrite, vira úlcera. Aí vai para o hospital reclamar do governo, que o atendimento está ruim, que a fila está grande, e isso, que é aquilo. E orar, né? Oh, Jesus me sara, Jesus me cura, e Jesus guarda, Jesus me livra do perigo, me livra do mal. E Jesus é misericordioso, tão bom que ainda sara, cura. E aí você vai lá e come de novo. Então, pequenos cuidados, eu vivo chamando a atenção da minha esposa. Ela lava as vasilhas, as coisas, guarda lá. Você puxa a gaveta, a faca está assim, ó, com o corte para cima. Eu disse, olha, uma hora você leva a mão dentro dessa gaveta e corta a sua mão nessa faca. E é a mão que você... que você trabalha, que você cuida de sua casa, que você cumpre o seu dever diante de Deus, cuidar de seus filhos, preparar a comida. Então você tem por obrigação de cuidar da sua mão, cuidar do seu pé, e tem a obrigação de cuidar da sua saúde. Pensar nas mães, então. Uma vez eu disse para uma irmã que estava muito preocupada com o filho e tudo, e fica tão transtornada que esquece de si mesmo. Eu disse, irmã, o seu filho vai viver e vai precisar de você para cuidar dele com saúde, bem. Então não estraga a sua saúde. A irmã não queria comer, não queria dormir. Aí o médico cuida da criança, Jesus entra em ação, aí a criança sara e a mãe está doente. Não tem como cuidar da criança. Então é bom nós pensarmos nestas coisas. A Bíblia está cheia disto. Deus, Ele se preocupa não, se ocupa, né, em nos ensinar. Aí eu vejo aqui, ó, Deuteronômio 22, 8. Olha só isso aqui, ó. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado. Eirado é terraço, sacada, como isso aí, ó. Guarda-corpo. Está na Bíblia. Para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Então, a Bíblia fala destas coisas para nós. Esses cuidados que nós devemos ter, né? Já pensou isso aqui sem essas grades aí, né? De repente alguém cai daí de cima, e mesmo a grade, né? Os diáconos estão vigiar, porque de repente alguém pode querer sentar em cima aí, porque o ser humano é assim, né? Aí vai fazer igual o rapaz lá que estava no culto de Paulo, né? Sentou na janela. Sentou na janela, caiu lá, morreu, né? Ainda bem que Paulo estava lá, né? E levantou o rapaz, ressuscitou o rapaz. Deus é bom. O irmão Brana pregou a mensagem, Ele cuida. E você? E você, cuida? Cuida da sua saúde, cuida da sua higiene, cuida da sua boca.
escovar bem os dentes depois das refeições. É tanta coisa. E prevenção também é a preparação, né, de algo com antecedência para um determinado fim. É o fato de prever danos ou antecipar eventuais barreiras, conflitos, problemas. Quando eu ouvi falar em segurança do trabalho a primeira vez, eu só pensava que era pôr capacete na cabeça do trabalhador e umas botas no pé dele, e alguma coisa assim, um avental. Gente, mas eu aprendi tanto com isso. Veja só, antecipar eventuais barreiras, atitudes nossas, sem pensar o que isso vai causar, uma palavra, o que essa palavra vai causar, produzir. E de repente você cria uma barreira emocional, psicológica, distancia as pessoas de você, e aquilo vai causar um transtorno. De repente está com depressão, por um descuidozinho, uma palavra na hora errada ou de forma errada, e aquilo pode causar um grande acidente. São chamados os riscos psicossociais, que também causam acidentes. O irmão Branham chega a mencionar de pessoas que depois estão na beira do caminho, acidentados, atropelados, sem poder prosseguir, enfraquece a fé, e veja como é que vai afetar o espiritual. Então a prevenção, ela deve estar em todo lugar. Começar em casa, né? O culto doméstico é uma prevenção. Quando se faz culto doméstico, está tapando buracos. O pastor Acildes falou que ontem, né? Tapar o buraco. É? A prevenção não é tirar a água da canoa, é tapar o buraco. É fechar. É o cuidado, né? E eu coloquei aqui, o pastor versus prevencionista. O pastor é um prevencionista. Ele está colocado diante do povo para prever, antecipar eventuais assuntos, coisas que vão trazer danos, prejuízos, dores, aflições. E aí o que acontece? Ele acaba virando, como diz, né, a linguagem do mundo, das empresas, o cara chato. O técnico de segurança do trabalho é o cara chato, né, irmão Zairã? Irmão Flávio? É a pessoa que ninguém gosta dele na empresa. Nem os trabalhadores, nem seus superiores. O superior também não gosta, porque ele está o tempo todo avisando para ele que ele tem que gastar. Você tem que arrumar o extintor, você tem que fazer o programa aqui de prevenção, você tem que comprar equipamentos adequados, equipamentos de proteção adequados para os seus funcionários, e isso, e mais isso, e mais isso. E o superior, o dono da empresa, o chefe, né, manda parar a tarefa, dependendo da situação, manda parar. Para. Né? Dependendo do eminente risco, tem que chegar e mandar parar. E o trabalhador, ele tem o direito, por lei, a lei garante a ele o direito de parar o serviço diante do risco de vida, né? Sem prejuízo do seu salário, da sua diária, ele pode parar. E aí o prevencionista
Mas os trabalhadores também não gostam dele. Porque eles não querem usar o capacete, eles não querem usar o avental, o colete, a roupa adequada, porque esquenta. Não quer usar o óculos, é ruim. Não quer usar o cinto de segurança. Né? Dentro dos carros as pessoas não querem usar o cinto de segurança. É para o seu bem, é para cuidar da sua vida. E mesmo assim, eu não gosto disso, me dá fadiga. Olha, se você morrer por causa do cinto de segurança, eu vou querer conhecer o caso de perto. Em caso de acidente, quando acontece o acidente, é comprovado que o cinto de segurança no veículo, às vezes, leva a pessoa, mata a pessoa, né? Evita ele conseguir sair de dentro do carro, alguma coisa assim, mas é muito raro. Mas eu estou falando na sua viagem normal, entra no carro, põe o cinto de segurança, saiu, chegou lá, eu te garanto que você não vai morrer por causa daquela fadiga que o cinto te dá. Nenhum trabalhador jamais morreu por causa do equipamento de segurança. Por mais que esquente, por mais que incomode, por mais que até dificulte o serviço. Há serviços que fazer ele com uma luva fica difícil, né? Você perde o tato. Então, e os trabalhadores ficam, quando vê o prevencionista chegando, lá vem o chato, o abusado, né? E às vezes o pastor já vai falar dessas coisas de novo. O pastor vai falar sobre comida na igreja de novo, vai falar sobre essas coisas de novo, sobre esses cuidados caseiros, né? Sobre os nossos deveres. Mas a Bíblia diz assim, ó, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Às vezes, né, a minha alma está bem, se eu morrer, vou com Jesus. Não é assim, não. Nós temos responsabilidades. Como pai de família, como mãe de família, não é assim, se eu morrer, seus filhos, suas obrigações, seus deveres. Nós vamos aprender com Jonas, fugindo das responsabilidades. Nós temos o dever de cuidar da nossa saúde, de tirar os perigos da nossa casa, os riscos, subir em qualquer coisa, subir em escadas, encosta qualquer coisa na parede ali e sobe, né, para tirar a telha de aranha, ou pega um maçarico, vai queimar. É muito perigoso. Muito perigoso. Eu vi casos. A mãe estava fazendo tratamento, muito tempo. Quando ia chegar, os filhos, casal de adolescentes, vamos dar uma geral na casa para a mamãe, vai chegar. Pegou o maçarico, foi queimar a telha de aranha. Sem conhecimento, sem preparação para aquilo. Faísca caiu lá em cima do colchão, quando viram, sobrou nada. Foi arrumar a casa para a mamãe chegou, não tinha casa. Então, gente, nós devemos ser cuidadosos, né? Cautelosos. As irmãs aí que gostam de fazer sabão, fazer sabão. Olha lá na vasilha lá de soda, dá uma lida. Veja lá os desenhozinhos lá. Vai ter um desenhozinho de um óculos, de uma luva, de uma bota, disso, daquilo. Você usa tudo isso que está indicando lá? E tem uma caveirinha também, né? Tem uma caveirinha. Você pode escolher. Você escolhe a prevenção ou você escolhe a caveirinha. Inclusive, não sei se ainda existe, tinha uma soda que se chamava caveira, né? Tinha uma soda que chamava caveira.
Então, eu proibi a minha esposa de fazer sabão. Eu não quero você mexendo com soda. Eu conhecia aquela senhora lá, no Corral de Pedra, né, fazer sabão. Despejou lá, você despeja a soda na água, ela sobe o vapor, né? O vapor subiu, queimou os olhos dela, ficou cega. Então isso é muito perigoso, Pode fazer? Pode. Desde que você tenha as qualificações, saiba manusear, tenha os devidos equipamentos, né? A vasilha certa, o material certo, a coisa certa. Mas, irmãos, outro dia eu fiquei, assim, como diz uma colega minha, eu fiquei bestificado. Uma jovem, né, uma mãe ainda jovem, parou lá no posto, trabalha no posto de combustível. Por acaso eu estava lá fora ajudando os frentistas lá, e ela parou e deu certo que eu fui atender ela. Ela disse, eu queria que você me vendesse um pouquinho de gasolina, na vasilhinha, no copinho. Disse, para quê? Ela disse, não, é porque minha filha está com berno na perna. Todo mundo conhece, sabe o que é berno aqui? Né? Minha filhinha está, criança, 2 anos ou menos, está com berno na perna. E o médico mandou eu comprar aqui um pouquinho de gasolina e pôr para matar o berno. Eu falei, não, você não está me falando isso não. O médico mandou você colocar gasolina na perna de sua filha para matar o berno? Esse médico tá... Que médico é esse? A gasolina ela contém um produto chamado benzeno, que ela penetra na pele e ela vai diretamente na medula óssea, onde é produzido os glóbulos vermelhos. E ela vai diretamente lá e danifica a produção dos seus glóbulos vermelhos. O que vai acontecer? Você vai adquirir leucemia. Seu sangue vai virar água. É câncer no sangue. E o pior de tudo é que esses refrigerantes que vocês bebem aí, tudo tem benzeno, viu, gente? Tudo tem benzeno. Todos esses refrigerantes têm benzeno. O maior número de mortes causado por cigarro nos Estados Unidos não é por causa da nicotina, do alcatrão, por causa do benzeno que tem no cigarro. Então, o demônio. Então combate só a nicotina, o alcatrão. Acho que eu já estou passando a hora, né? Vou encerrar. Mas veja só, e aí, não, eu não fumo, mas eu tomo refrigerante. Tem benzeno no refrigerante. Sem contar o caramelo 4. Essas garrafas PET, o plástico, ele contém benzeno. E aí depois nós não sabemos. Gente, mas antigamente não tinha tanto câncer, não tinha tanta... mas como é que as pessoas viviam? O que elas comiam? O que elas bebiam? Né? Então veja só. E nós temos o dever de cuidar disso, porque a Bíblia diz assim, deixa eu só ler só mais esse... 1 Coríntios 3, 16 e 17. Para nós encerrar. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém. Vamos ficar só com isso, porque tem muita coisa boa por aí ainda. Deus abençoe. Obrigado, pastor Edilson. Nós é que te agradecemos.